Olá pessoal, meu nome é Davi e eu faço parte do GET Engenharia Computacional da Universidade Federal de Juiz de Fora. E nesse vídeo vou mostrar para vocês um exemplo que utiliza os conceitos que nós aprendemos na aula 3 do nosso curso de Meetup Inventor. Esse exercício pede o seguinte: faça um aplicativo no Meetup Inventor que pede ao usuário para digitar um valor do raio de um círculo e mostra a respectiva área do círculo. O valor do raio deve ser digitado em uma caixa de texto e deve haver um botão para que a operação seja realizada. Então a gente vai dividir isso em duas partes. Primeiro a gente vai fazer a interface desse aplicativo e depois a gente vai para a parte dos blocos para fazer a programação, que é onde de fato vai fazer essa conta de qual é a área do círculo. E a gente vai utilizar aquela fórmula que área é igual a π vezes o valor do raio ao quadrado. Então eu abri um novo projeto aqui no Meet e vou começar fazendo a tela do nosso aplicativo. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma organização vertical que preenche toda a nossa tela. Então eu vou ajustar a altura e a largura dela para preencher toda a tela. Dentro dessa minha organização vertical, eu vou colocar basicamente três partes. A primeira delas é um texto, então eu vou pegar aqui essa legenda que diz para o usuário o que esse aplicativo faz. E eu vou colocar aqui uma calculadora da área de um círculo. Então eu já vou selecionar a minha organização vertical e vou alinhar tudo que tiver dentro dela, tanto horizontalmente quanto verticalmente, para o centro. Eu vou selecionar também essa legenda que eu acabei de escrever e aumentar o tamanho da fonte dela. Eu vou colocar 22 e vou colocar também em negrito. Então a segunda coisa que eu vou colocar aqui nessa minha organização vertical é, na verdade, uma organização horizontal dentro dela, porque aqui dentro eu vou colocar uma coisa do lado da outra, e é para isso que serve a organização horizontal. Já a organização vertical serve para colocar uma coisa embaixo da outra, então por isso que eu coloquei aqui essa legenda e essa organização ficou embaixo da legenda, porque elas estão dentro de uma organização vertical. Aqui eu coloquei uma organização horizontal porque eu vou colocar uma legenda à esquerda e uma caixa de texto à direita. Também vou selecionar a minha organização horizontal e alinhar tudo que tiver aqui dentro para o centro. Eu poderia ter ajustado o tamanho dela para preencher, por exemplo, toda a largura da tela, mas só de colocar os elementos aqui dentro, ela já se ajustou para conter perfeitamente essas coisas que eu coloquei aqui dentro. Então aqui essa legenda serve para o usuário saber o que ele vai digitar nessa caixa de texto. Então eu vou escrever aqui, digite o raio, para o usuário saber o que ele tem que colocar nessa caixa de texto. Vou também aumentar um pouco o tamanho dessa fonte. E por fim, a última coisa que falta para a nossa interface, que é bem simples, é um botão que serve para inicializar todo o processo. Ou seja, depois que o usuário digitou o raio, ele vai apertar esse botão, que eu vou chamar de calcular, para o nosso aplicativo fazer de fato esse cálculo. Vou também aumentar um pouco o tamanho dessa fonte e colocar o formato do botão como arredondado. Só para ficar um pouco mais bonito, eu vou pegar uma legenda e colocar aqui entre esse título e a caixa de texto e vou colocar o texto dela, a cor do texto dela como nenhuma, porque eu estou usando isso para servir apenas como espaço. A nossa interface está pronta, mas ainda falta um componente que é invisível, que é esse notificador. Ele serve justamente para mostrar para o usuário uma mensagem na tela, ou seja, depois que ele clicar aqui, a gente precisa mostrar isso de alguma maneira. Então eu coloquei esse notificador, que não aparece aqui na interface, mas a gente vai usar ele na parte de blocos. Partindo então para a parte dos blocos, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma variável que vai guardar o valor da área do círculo. Uma variável é como se fosse um espaço que a gente reserva na memória do computador para armazenar uma determinada informação. Então eu vou vir aqui nessa parte de variáveis e pegar esse bloco inicializar global. Isso significa que a gente está criando uma variável e aqui a gente pode dar um nome para ela. Então eu vou escrever área. E a gente precisa começar ela com algum valor. Esse valor pode mudar depois.
mas a princípio a gente vai começar ela com 0. Então eu vou vir aqui na parte de matemática, e o primeiro bloco é esse 0, que eu vou colocar bem aqui. Eu poderia mudar esse valor para colocar, por exemplo, 100, mas é uma boa prática a gente começar com 0. Feito isso, a gente já tem esse espaço reservado para a gente armazenar o valor da área. Então a gente pode começar a lidar com a interface que a gente acabou de criar, ou seja, eu coloquei um botão lá, então agora eu vou utilizar ele. Então aqui do lado esquerdo eu vou descer a minha tela um pouco e vou achar aqui justamente os componentes que eu coloquei lá na minha interface. E a gente pode trabalhar com eles aqui na parte de blocos. Então aqui eu encontrei o meu botão, eu vou clicar nele e o primeiro bloco que aparece para mim é quando o botão é um ponto clique, ou seja, quando esse botão for clicado, eu posso fazer alguma coisa. E aqui dentro do fazer, ao lado direito dele, eu vou colocar o que eu quero fazer quando esse botão for clicado. E o que eu quero fazer é justamente calcular a área do círculo e guardar isso nessa minha variável área. Então eu vou vir aqui novamente na parte de variáveis e pegar esse bloco que diz ajustar para. Significa que eu vou mudar esse valor da minha variável. Ela se chama variável, o valor que ela armazena pode mudar. Então, aqui no meio tem uma seleção para eu selecionar qual variável que eu quero ajustar. Eu só tenho uma, que é a área. Então, eu vou ajustar essa área para algum valor. E aqui que entra a parte do cálculo, que a gente sabe que a área de um círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado. Para a gente fazer o raio ao quadrado, a gente vai multiplicar raio vezes raio e depois multiplicar isso por π. Para fazer essa multiplicação, a gente vem aqui no bloco da matemática e a gente pode ver esse bloco que tem um x entre eles. Então, precisamente, ele faz a multiplicação entre duas coisas. Tem dois espaços em branco aqui dentro, eu vou colocar duas coisas aqui para ele multiplicar. Então, eu já vou encaixar isso aqui no meu bloco ajustar. Só que a minha operação, na verdade, vai multiplicar três coisas, porque para fazer o raio ao quadrado, a gente vai fazer raio vezes raio, e depois multiplicar isso por π. Então, na verdade, eu preciso multiplicar três coisas. Então, para fazer isso, o que eu vou fazer é pegar um outro bloco de multiplicação da matemática e colocar ele aqui nesse segundo espaço. Assim, no final das contas, eu tenho três espaços para fazer uma multiplicação entre três coisas. Então, como eu falei para vocês, agora a gente precisa fazer o raio vezes ele mesmo. Como que eu vou pegar o valor do raio? O usuário digitou lá naquela caixa de texto que eu criei na interface. Então, eu vou vir aqui, do lado esquerdo, procurar aquela caixa de texto que eu coloquei. E aqui está ela. Se eu descer esses blocos aqui, eu vou achar um que se chama caixa de texto.texto. O que é isso? Esse bloco vai dizer para a gente o que o usuário digitou lá. Apesar de se chamar texto, o usuário vai digitar um número, mas funciona do mesmo jeito. Então, esse bloco vai dizer para a gente, vai trazer para a gente o que o usuário digitou lá. Então, a minha área vai ser o quê? O valor que o usuário digitou, vezes ele mesmo. Então, eu vou clicar aqui com o lado direito do mouse, clicar em duplicar para pegar um bloco do mesmo tipo, mas eu poderia perfeitamente pegar ele aqui novamente. Então, eu vou multiplicar o raio, que é o que está na caixa de texto, por ele mesmo. E, por fim, eu vou multiplicar isso por π. Para colocar o valor de π, eu vou vir aqui na parte de matemática e pegar aquele primeiro bloco que a gente utilizou como zero, só que agora eu vou alterar esse valor. Eu vou colocar uma aproximação para π, que é 3,14, mas a gente precisa colocar 3,14, porque se eu colocar vírgula, ele pega só o 3, então a gente precisa colocar o ponto. Feito isso, com essa linha, digamos assim, que a gente acabou de criar, a minha variável área que eu criei, comecei com 0, agora não vale mais 0. Depois dessa operação, ela já guarda exatamente o valor da área do círculo. Então, só falta mostrar isso para o usuário. Como que a gente mostra? Utilizando um notificador. Então, eu vou descer aqui e procurar o meu notificador. E aqui está ele. Então, eu vou pegar esse bloco que se chama chamar notificador, mostrar alerta. Isso basicamente vai criar um pop-up, que é uma telinha dentro do seu aplicativo para mostrar alguma coisa na tela. Eu vou encaixar ele aqui embaixo do meu bloco ajustar. E aqui, na parte inferior dele, tem um aviso. E ele está esperando eu colocar alguma coisa aqui, ou seja, o que eu quero mostrar na tela. Então, eu quero mostrar a seguinte mensagem. A área do círculo é 2 pontos e, em seguida, o valor dessa área. Então, como eu vou mostrar duas coisas e não uma coisa só, eu vou vir aqui na parte de texto,
pegar esse bloco que se chama juntar. Basicamente significa que eu vou mostrar duas coisas. Ele tem dois espaços aqui para eu mostrar duas coisas. Se eu quisesse mostrar uma coisa só, eu poderia pegar logo de cara esse bloco aqui que mostra um texto e mostrar logo o texto. Mas eu quero mostrar duas coisas. Então eu vou usar o bloco juntar. Vou mostrar primeiro um texto que eu vou escrever. A área do círculo é. E em seguida, logo na frente desse texto que eu acabei de colocar, eu quero colocar o valor da minha variável área. Então vou vir aqui na parte de variáveis e pegar esse primeiro bloco que se chama obter. Ele basicamente vai dizer para a gente o que essa variável, qual é o valor que essa variável está guardando. Então eu preciso selecionar aqui qual variável que eu quero, que só tem uma, que é a variável área. E feito isso, o nosso código está pronto. Recapitulando, a gente inicializou uma variável área que vai guardar esse valor para a gente. Comecei ela com 0. E então, quando o botão for clicado, eu vou fazer todo o cálculo. Eu vou ajustar esse valor de área, que valia 0, não vai mais valer 0. Vai valer o raio, que é o que está dentro da caixa de texto, vezes ele mesmo, para ser raio ao quadrado, vezes 3,14, que é o π. Feito isso, basta chamar um notificador e mostrar na tela a área do círculo é, e então o valor da área.